Olá, tudo bem? Olha eu, Lívia, do @Gestão de Corban, novamente aqui no canal da Promobank, para dividir um pouquinho do conhecimento que eu adquiri em 16 anos de crédito consignado. Bom, se você já viu a trilha 1, separei novos conceitos que envolvem o mercado, mas antes reforço, se inscreva no canal e deixa logo o seu like, que é muito importante para nós que fazemos esses conteúdos. Hoje, a minha intenção é explicar para vocês os produtos que envolvem o crédito consignado dentro daquela margem de 30% que o cliente tem disponível. A primeira operação que eu quero que você entenda é a operação que envolve contrato novo, também conhecido como contrato de margem livre. Para você saber se o seu cliente tem direito a fazer um contrato novo, o primeiro ponto é você consultar ou saber se ele tem margem disponível. E como consultar essa margem? De via de regra, todos os convênios terão um site, um portal que é possível consultar essa margem. Em alguns casos, nós como correspondente, poderemos ter acesso a um usuário de consulta margem. Mas nem todos os casos temos esse acesso e também você pode perguntar ao seu cliente quando ele procurar ou quando você for ofertar o crédito consignado, que ele entre no portal dele, porque ele vai ter acesso com certeza, e que ele te informe qual a margem que está disponível. Bom, suponhamos que um cliente consultou a margem dele, ele tem livre R$200 de margem, e aí ele pode te falar, olha, minha margem é R$200, verifique o quanto eu posso pegar com essa margem. E então, você vai fazer um cálculo dentro do prazo do convênio daquele cliente. Cada convênio tem um prazo máximo que a gente pode descontar. Alguns são 72 meses, 84 meses, 96 meses. Então, você pega essa margem que está disponível e consulta no sistema do banco qual é o máximo que o cliente pode pegar, considerando R$200 de parcela. Bom, não que o cliente seja obrigatório pegar o valor máximo, né? Vamos supor aqui que R$200 de parcela dê um contrato de R$10.000 no prazo máximo do convênio. Pode ser que o cliente fale assim, não, eu não preciso disso tudo. Eu prefiro deixar um pouquinho de margem caso surja algum imprevisto e eu quero que você calcula para mim somente com R$100 de margem. O importante é que você saiba que para o cliente ter acesso a um contrato novo, duas premissas são importantes. Que ele tenha margem livre e que ele tenha uma linha vaga dentro do limite máximo de contratos que pode ter naquele convênio. Por exemplo, no caso do INSS, o máximo de contratos que pode ter, descontando no benefício, são 9 contratos. Se o cliente já tem 9 contratos e tem margem livre ainda, ele não poderá fazer o 10º contrato. Obrigatoriamente, caso ele queira utilizar essa margem, ele vai ter que refinanciar algum contrato já existente, agregando essa margem livre para poder liberar mais dinheiro para ele. Ok? Bom, o contrato novo, o valor da operação, descontado o IOF, é o valor que cai na conta do cliente, tá? E aí eu preciso trazer um novo conceito que é o refinanciamento. Vamos supor que esse mesmo cliente que fez um contrato com você, passou 2 anos, ele retorna necessitando de mais crédito. Você consulta e ele tem margem livre, porém ele te fala uma observação muito importante, que ele não quer aumentar os descontos que já tem no contra-cheque dele, porque o líquido que ele está ganhando todo mês já está bem apertado para o orçamento que ele tem mensal. Então, uma das alternativas que nós temos é fazer um refinanciamento. O que é o refinanciamento? É quando o cliente já tem um contrato vigente no banco, em que ele já pagou uma quantidade de parcelas e que ele pode retornar o prazo original desse contrato, pagar o saldo devedor, que é as parcelas futuras com desconto, porque ele está pagando no presente, e esse contrato vai cobrir esse saldo devedor e liberar a diferença que nós chamamos de troco. Então, mantenha o mesmo desconto que o cliente já está acostumado, não onera, não aumenta os descontos na folha dele e ele ainda consegue receber um troco, ou seja, uma diferença que vai ajudá-lo num momento de necessidade. Lembrando que você só consegue fazer refinanciamento
das instituições que você como correspondente representa ou que a sua promotora tenha convênio com esses bancos, ok? Então, o refinanciamento também é uma boa opção que temos para oferecer ao cliente. É claro que para você conseguir refinanciar o contrato, o cliente já tem que ter pago uma quantidade considerável de parcelas para que seja interessante ele retornar ao prazo original e conseguir levar a diferença. Além disso, temos a portabilidade, que é muito semelhante ao refinanciamento, porém envolve duas instituições financeiras. O cliente já tem um contrato no banco A e você vai transferir essa dívida para um banco B. A premissa básica da portabilidade é que o cliente tenha benefício com ela. Então você só consegue portar um contrato para um outro banco que tenha uma taxa menor do que a taxa do contrato origem que você está portando. E na portabilidade, nós temos dois caminhos. Apenas portar, mantendo o prazo e reduzindo o valor da parcela, e isso é um baita benefício que você vai oferecer para o seu cliente. Ou eu porto esse contrato para a instituição que eu represento, mantenho o valor da parcela e refinancio esse contrato dentro da instituição que eu represento para liberar um troco. Para você saber qual caminho que você vai seguir nessa negociação, o primeiro passo você precisa identificar as necessidades do seu cliente. O seu cliente quer apenas, nesse momento, o benefício da redução da taxa de juros para poder pagar uma parcela menor todo mês, ou ele precisa também de um troco. Lívia, por que eu escolho refinanciamento ou portabilidade? Geralmente você vai pelo caminho da portabilidade naqueles contratos que você não tem como refinanciar porque você nem representa aquele banco. Ou quando a taxa de juros do seu cliente está tão alta que você tem aí uma taxa promocional de um banco que seria muito vantajoso para o seu cliente fazer essa portabilidade. Refinanciamento nós optamos quando o cliente já pagou geralmente mais de 30% do contrato, em que realmente será vantajoso para ele refinanciar e liberar um troco, que talvez é a necessidade momentânea do cliente. É ter um dinheiro sem aumentar os descontos que ele já possui. Bom, segue aí mais uma aula de conteúdo para vocês sobre os produtos que envolvem as operações de crédito consignado.